Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Meus queridos irmãos, voltemos ao tema da atualidade, porque está na boca do povo, em todos os recantos do país, infelizmente por causa desta maldita TV, essa telinha preta que é a entrada do Satanás nas casas e nas almas dos brasileiros. Sugiro que vocês desliguem a TV, não ouçam esses noticiários, não leiam as plataformas dos jornais e nem jornais, e tampouco compartilhe o WhatsApp, porque são fontes infindas de notícias falsas. Mantenha a serenidade e tenha fé em Deus, porque isso não é o fim do mundo. Veja bem, tem essa notícia aqui, que remédio usado contra a malária e contra a artrite está sendo testado nos Estados Unidos. Remédio, não vacina, porque depois vem a vacina. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se mantenham calmos e o mesmo aos seus amigos, aos seus familiares, porque há um terror, um medo propagado pela televisão, infelizmente, de forma irresponsável e criminosa, provocando essa catarse nacional. Aqui no interior de Minas, na minha pequena cidade, de 10 mil habitantes, esse medo, esse terror já chegou. As pessoas não sabem o que fazer, estão apreensivas diante de um inimigo invisível que a televisão pinta como se fosse pior do que a peste negra ou a gripe espanhola que dizimou milhões de pessoas no início do século passado. Meus irmãos, devo informar vocês, por exemplo, que, segundo dados científicos, há cerca de 200 cepas de vírus diferentes que provocam gripes. Esse vírus chinês é apenas um deles, assim como H1N1, que no Brasil, no passado ano, matou 2 pessoas por dia. Ela, portanto, é muito mais grave que essa peste amarela que chegou, que foi disseminado pelos chineses no mundo e do qual eles vêm se aproveitando para tirar proveitos econômicos e políticos. Vejamos o seguinte: a única forma de combater e de evitar doenças viróticas, fúngicas e de bactérias é você manter a sua imunidade em alta, basicamente pela alimentação. Ou seja, um balanceamento entre micronutrientes e macronutrientes. Macronutrientes, o que é? São as gorduras, as proteínas animais, água, etc. Enquanto que os micronutrientes estão presentes nos vegetais, nos legumes de variadas cores e nas frutas. A base da sua alimentação tem que ser de vegetais e legumes e frutas, balanceada com gordura animal e carne. É preciso ter proteína animal no nosso corpo para nos fortalecer o organismo. Tudo balanceado, nada de demasia de um e nem demasia de outro. Assim, se você se alimentar dessa forma, evitando os produtos industriais enlatados, que têm corantes, adicionantes, conservantes, aliás, né? Carne de frango de granja, que tem hormônios e esteroides, essas coisas não alimentam. Ao contrário, elas podem provocar males ao seu organismo. Quando nos alimentamos de forma saudável, ou seja, com essas verduras, esses legumes, frutas, e balanceando com a proteína animal e carboidrato, o que acontece?
nós induzimos a uma indução de enzimas de desintoxicação, a controle na produção de radicais livres, a desativação e desintoxicação de agentes causadores de câncer, protege as estruturas celulares de danos causados pelas toxinas, liga os mecanismos de abastecimento para reparar as sequências de DNA danificadas, impede a replicação de células com danos no DNA, induz efeitos antifúngicos, antibacterianos, antivirais e benéficos, inibe a função do DNA danificado ou geneticamente alterado, melhora o poder citotóxico, ou seja, destrutivo, das células imunes, ou seja, o poder de matar micróbios e células cancerígenas. Aqui eu trago aqui um pedacinho de um texto do médico Joel Fuhrman, um médico americano que estudou, escreveu vários livros a esse respeito e se curou a partir também dessa adoção dietética, né? Ele diz aqui o seguinte, que é hora de todos nós reconsiderarmos a noção de que os vírus são a única ou mesmo a principal causa de doenças graves associadas a vírus. Na maioria das vezes, a exposição e a presença de um vírus e sua associação com a doença e suas complicações não é a única causa e nem mesmo a principal causa que inicia uma doença. Certamente, a exposição ao vírus e sua multiplicação dentro do nosso corpo está no centro das infecções virais. No entanto, embora não seja geralmente reconhecido, o vírus se adapta ao hospedeiro, nosso corpo, e se torna perigoso e se multiplica como resultado do ambiente de promoção de doença do hospedeiro, criado por inadequação nutricional. Na maioria dos casos, um vírus, quando exposto a um corpo saudável e bem nutrido, permaneceria inofensivo. Nossa vulnerabilidade ao vírus inicial e nossa incapacidade de combatê-lo, uma vez expostos, são diretamente afetados pela qualidade de nossa dieta antes de serem expostos. Isso significa que a má nutrição não apenas nos torna mais suscetíveis ao vírus, mas afeta significativamente a duração e a gravidade de uma doença. Veja, meus amigos, né? Isso são anos de experiência de pessoas que se debruçaram no estudo de soluções para evitar doenças. Diz o velho ditado, prevenir é melhor do que curar. Então nós temos agora essa situação aqui no Brasil, de uma quarentena quase nacional, e nós vemos o seguinte, os mais afetados por esse vírus chinês, que certamente vai espalhar, porque é natural, mas ele vai afetar justamente aquelas camadas da população carentes. As periferias das grandes cidades, onde as pessoas já sofrem com subnutrição, então elas são suscetíveis a qualquer tipo de vírus. Não só esse vírus chinês, mas a qualquer outro tipo de vírus que pode levar à gravidade ao seu estado de saúde. Então, a única forma de evitar isso é uma boa alimentação. Mas quantas pessoas nós temos no Brasil que sequer têm a comida do dia? O nosso principal problema é saneamento básico e a subnutrição e a má alimentação, mesmo da classe média que tem dinheiro. Eles estão doentes porque estão expostos, eles se alimentam com fast food, de comidas industriais, e além do que, o agravamento de inúmeras vacinas que eles tomam, induzidas por uma propaganda governamental e de interesses puramente financeiros dos grandes laboratórios. As vacinas debilitam a saúde das pessoas, ao invés de protegê-las. Além do que, temos a água envenenada com cloro e flúor. Há inúmeros estudos científicos que provam que esses elementos da água, ao invés de matar, eles matam as bactérias, mas só que provocam malefícios ao organismo humano. Isso está mais que provado em vários artigos científicos publicados nos Estados Unidos. Some-se a isso, né, a própria
subnutrição e a desinformação, que é produto desta grande imprensa criminosa, desses editores, dessas TVs, que estão a serviço de globalistas, de interesses escusos. Ali quem tem dinheiro manda. Assim, não tenha receio, mantenha a sua serenidade. E eu volto a repetir, a maneira eficaz de evitar doença é a autohemoterapia. Pesquise aí, Dr. Luiz Moura, ouça os depoimentos desse importante médico de verdade, que morreu em 2002, já em avançada idade, e que ajudou milhares de pessoas no Brasil com a hemoterapia. Seu pai, um cirurgião carioca, ele foi o introdutor dessa técnica aqui no Brasil. E ele continuou, e hoje há milhares de outras pessoas propagando essa terapia para manter a sua imunidade em alta sempre. Uma vez por semana, 10 ml de sangue que você retira do braço esquerdo e aplica nos glúteos, te mantém com a imunidade alta, além de corrigir vários problemas no seu organismo. Boa alimentação, exercícios, ar puro, água potável e a hemoterapia. Pode vir qualquer tipo de vírus que você se expor, você não vai ter absolutamente nada. É isso aí, meus irmãos. Hoje é dia de São José. Vamos permanecer em oração e rezemos a São José por sua intercessão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos ajude, o Brasil principalmente, nesse momento, a enfrentar essa crise provocada pela praga chinesa. Uma praga chinesa que é um teste de campo de uma batalha global de controle do Estado sobre a população. É o que vemos hoje nos Estados Unidos e aqui no Brasil e na própria Europa. Então, meus amigos, meus irmãos, tenhamos fé, façamos penitência e as nossas orações ao nosso Criador, que Ele jamais vai deixar desamparado os seus servos. Tenha uma boa noite e se você gostou desse vídeo, dá um like aí e ative o sininho aí, porque nem mesmo os meus seguidores talvez não tenha sido notificado por censura do YouTube. Devo acrescentar ainda também que eu faço esses vídeos aqui de uma maneira amadora. Eu tenho aqui um laptop e por isso os recursos não são de um bom YouTuber, mas o que eu quero aqui é apenas passar informações corretas para que você tenha serenidade e possa se orientar com estudos de livros e não de notícias manipuladas. Estudos sérios para orientar na sua conduta diária, não só na saúde, mas na política e em todos os aspectos. Pesquise sempre várias fontes, de preferência as fontes primárias, para não cair no engodo dos jornalistas, cuja maioria parece saber de tudo, mas especificamente não sabe de absolutamente nada. São apenas replicadores de notícias, manipuladores de fatos que interessam não a população, mas aqueles que estão por cima da carne seca, os mega especuladores e os globalistas. Assim sendo, uma boa noite, repito, e que Deus abençoe você, sua família, seus amigos e todos ao seu redor.